tentar resolver o problema da superlotação dos presídios, o pessoal do governo federal teve uma ideia genial, que é ampliar os indultos, ou seja, o perdão das penas. A decisão é motivada pela derrota recente no Congresso Nacional em relação às saídas temporárias, as famosas saidinhas. Ou seja, ao invés de aumentar o número de unidades prisionais, concentrar esforços no combate ao crime organizado, fazer investimentos nas polícias, e na segurança pública de um modo geral, a solução mágica do governo para resolver o problema da superlotação é colocar criminosos nas ruas. Como vão, meus amigos? Meu nome é Luiz Fernando Ramos Aguiar. Eu sou tenente-coronel da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, especialista em segurança pública com mais de 26 anos de experiência de serviços prestados à nossa comunidade. Sejam bem-vindos ao meu canal. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Essa medida que está sendo proposta pelo governo federal foi concebida como uma espécie de medida compensatória pela alta execução penal que existe no Brasil. Vou traduzir para vocês. A gente prende demais e precisa compensar isso. E como é que a gente faz isso? O pessoal que está preso, a gente põe nas ruas. A gente sabe que no Brasil existe realmente um déficit no número de vagas disponíveis no sistema penitenciário. Esse número gira em torno de 100 mil vagas. Isso pelo menos são dados dos últimos 20 anos. Com alguns anos a gente tendo um problema mais agudo, como por exemplo em 2015. Quando existiam mais de 327 mil vagas em falta no sistema carcerário. Essa iniciativa é uma iniciativa de um órgão chamado CNPC, ou seja, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e foi estabelecida para o próximo quadriênio, que começa agora em 2024 e vai até 2027. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar desse conselho? Eu também não. Vamos dar uma olhada aqui e descobrimos que quem compõe esse conselho são especialistas. E que tipo de especialistas? Especialistas indicados pelo próprio governo federal. O que acaba causando aí um conflito de interesses, já que o pessoal que é indicado pelo governo geralmente está alinhado às suas pautas ideológicas, tornando decisões técnicas um pouco mais enviesadas, digamos assim, no mínimo, não é isso? Dados do Senapen, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, informam que no Brasil, em 2023, a gente tinha cerca de 650.822 pessoas cumprindo pena em regime fechado, ou seja, pessoas que realmente estão presas. Enquanto isso, dos 800 mil, mais de 800 mil presos que são sempre colocados quando se trata da superlotação das cadeias, pelo menos 211.188 estariam em prisão domiciliar ou no regime semiaberto, ou seja, com alguma restrição na sua liberdade, mas não efetivamente presos. O maior número de indultos seria uma medida para diminuir esse déficit, porque reduziria a população carcerária. Obviamente isso vai acontecer. Se eu tiro o cara da cadeia, eu diminuo a população carcerária. Assim como se eu disser que a partir de amanhã o homicídio não é mais crime, eu acabo com o número de homicídios no Brasil. Realmente as estatísticas vão ser favoráveis, mas isso efetivamente corrige o problema? Efetivamente eu tenho um ganho na segurança pública com esse tipo de medida? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Olha só, o último indulto foi concedido pelo presidente da República, uma medida exclusiva do presidente da República, foi realizado em dezembro de 2023. Geralmente é feito na época do Natal e chamado de indulto natalino. Nesse indulto foram beneficiados, por exemplo, réus que estavam condenados até 8 anos, desde que eles tivessem cumprido 1/4 da pena, ou seja, 2 anos. Foi condenado a 8 anos de cadeia, e você sabe que para ser condenado a 8 anos de cadeia tem que ser um crime mais grave, cumpriu 2 anos, já estaria apto ao indulto. Os condenados de 8 a 12 anos, eles teriam que cumprir pelo menos 1/3 da pena, olha aí, foi mais severo, Que foi 8 anos e 1 dia até 12 anos teria que cumprir 1/3 da pena. Mas isso não foi só isso, não foi apenas isso. Também pessoas reincidentes, ou seja, criminosos que cometeram crimes mais de uma vez, que estavam de volta ao sistema carcerário, desde que tivesse cumprido metade da pena, foram beneficiados pelo indulto também. O indulto é uma atribuição exclusiva do presidente da República e, a princípio, constitucionalmente, não poderia ser anulado.
Mas o caso do ex-deputado federal Daniel Silveira mostrou para a gente que o STF, em algumas situações específicas, motivados por interesses muitas vezes políticos, pode até cancelar esse indulto, como foi no caso do deputado. De acordo com reportagem, que eu vou colocar aí no fundo para você dar uma olhada, esses indultos esses indultos não seriam apenas algo para ser pensado depois da condenação. Existe também, como parte dessa nova política, que durante as audiências de custódia já sejam feitos acordos para evitar que as pessoas cheguem à cadeia, para evitar que aquelas pessoas sejam presas. Ou seja, não é apenas o indulto, mas também uma espécie de política de suavização das ações resultantes das audiências de custódia, por exemplo. Então, ao invés de levar, ou responde em liberdade, ou vai logo, fica em prisão ali temporária ou preventiva, o cidadão já sairia da audiência de custódia com um acordo. E esses acordos sempre para o lado de não cumprimento de pena, para não levar o cara à cadeia, para diminuir aquela população carcerária. Também foram pensadas medidas de antecipação de liberdade, com ou sem tornozeleira. Ou seja, sempre que houver questões como ausência, falta de vagas no sistema, cadeias superlotadas, que impeçam que aquela pessoa vá para cumprir pena em uma unidade prisional, ele seria colocado em liberdade, mesmo que não houvesse alguma ferramenta de monitoramento para fazer isso aí. Uma coisa que sempre se fala quando se diz de política de superlotação de cadeias é que a população carcerária brasileira é muito maior. Seria a terceira população carcerária do mundo. Vou deixar a tabelinha aí que está no estudo que eu vi para fazer esse vídeo aqui, que mostra aí o Brasil em terceiro lugar em população carcerária. Mas veja bem, quando se fazem esses estudos de população carcerária, se considera sempre a população total, que no estudo está juntando aí o pessoal que está efetivamente preso com aqueles que estão em liberdade assistida não, que estão no regime semiaberto ou no aberto. Ou seja, isso gira sempre em torno de 20%. Existem algumas variações nos números, se considera sempre acima de 800 mil presos no Brasil, mas os dados mostram que em torno de 20% dessas pessoas estariam no semiaberto ou no aberto. Quando a gente faz isso e coloca isso aí em taxa de 100 mil habitantes, a gente vai ver que, na verdade, o Brasil não está entre aí os três primeiros, mas estaria, levando-se em conta o número de presos por 100 mil habitantes, mais ou menos ali na quinta colocação. Mas a nossa população também é a quinta do mundo. Ou seja, não há nada de discrepante, não há nada de absurdo no número de pessoas presas que nós temos no Brasil hoje. Isso aí é mais uma justificativa para colocar em prática a nefasta, ineficiente e covarde política de desencarceramento em massa, de colocar os presos fora das cadeias, de pessoas condenadas estarem nas ruas, aumentando a sensação de impunidade e fortalecendo as condutas reincidentes. Muito mais eficaz do que aumentar o número de indultos ou de colocando os criminosos nas ruas, seria uma política efetiva de investimento no sistema carcerário, fortalecimento das polícias penais, aumento do número de vagas, construção de novos presídios, para que as políticas de segurança pública fossem mais efetivas e fortes no combate ao crime. Se diz que a cadeia não ressocializa. Talvez não ressocialize, mas o objetivo da cadeia não é apenas a ressocialização. Penitenciárias vem de pena, vem de você infringir uma punição às pessoas que cometeram comportamentos antissociais e criminosos. Isso é fundamental para o combate ao crime. Não existe outra alternativa. A gente sempre cita o exemplo de El Salvador, que apesar de ter colocado mais de 70 mil criminosos nas cadeias, não viu um aumento nos números de crimes. Ao contrário, viu uma diminuição estrondosa no número de crimes cometidos, tornando o país um dos mais seguros da América Latina. Mesmo que se possa discutir os métodos utilizados, os resultados são evidentes.
Não estou defendendo isso para o Brasil, mas é preciso que a gente tenha em mente que políticas mais duras e mais fortes no combate ao crime sempre serão mais eficientes do que essas políticas de leniência com o crime e de bondade, digamos assim, com aqueles que estão cumprindo pena. É claro que a gente não defende que as pessoas devam ser maltratadas, torturadas e viver em presídios com condições subhumanas. Ao contrário, o investimento no sistema carcerário pode transformar as cadeias em locais não apenas de penas, mas também de ressocialização. Presos trabalhando, presos tendo condições de reavaliar sua vida ali, que não estejam submetidos a um ambiente extremamente violento como é hoje. Isso é que a gente precisa. E o que você acha disso aí? Se você ficou aqui até o final, não deixe de curtir meu vídeo e compartilhar com seus amigos para que a gente possa levar essa questão a outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima.